Olá, meus coleguinhas, agora vamos com a explicação do assunto de hoje de História. Página 83, título Dia do Professor. Esse dia tão especial, né? Para mim e para vocês também. Esse dia nos faz refletir nos dias que estamos vivendo, né? Os dias que estamos vivendo são dias bem diferentes que jamais foi imaginado por nenhum professor, né? Já existia esse tipo de educação remota, né? À distância, mas para adultos, né? Como tia Mica. Tia Mica na faculdade recebe esse tipo de educação à distância, né? Meus professores ficam bem longe, que eu nem conheço. Só acompanho eles através de aulas online, mas pessoalmente eu jamais vi. Mas para vocês que estão aí do outro lado, é bem difícil. É bem difícil, concordo que é bem difícil. E para a tia Mica também, que está aqui, ó, desse outro lado, também é bem difícil. Porque a criança, ela necessita de afeto, de carinho, de amor, de atenção, né? Das brincadeiras presencial. A questão da socialização, né? A criança precisa aprender que não é só ela, não é tudo para ela, né? No mundo tem várias outras crianças. E onde é que você aprende isso? A se socializar. Aprende na escola. Eu costumo dizer que a escola é a nossa segunda casa. Nossa segunda casa. E o professor como tia Mica, uma professora, é a nossa segunda mãe. Por quê? Porque muitas vezes o aluno chega na escola triste, né? Chega na escola com vontade de ficar sozinho, chega na escola doente. E quem é que faz esse acompanhamento? Quem é que abraça? Quem é que conversa? Né? Quem é que percebe isso tudo? O professor. Né? O professor acolhe, o professor abraça, o professor cuida. Né? Então, nós temos... o nosso papel de professor é diverso. Né? Se for um bom professor, o papel é diverso. Então, vendo toda a dedicação que o professor tem, foi criado esse dia, o dia 15 de outubro. No dia 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. Tá vendo? Que figura tão importante nas nossas vidas, o professor. Olha só, eu vou contar para vocês a história do Dia do Professor. O Dia do Professor, ele foi criado no ano de 1947. Vamos lá de novo? Dia 15 de outubro de 1947 foi criado o Dia do Professor. Por que esse dia foi criado? Olha só. Em 1827, o Dom Pedro, né, o rei lá de Portugal, lembra da independência do Brasil, né? O Dom Pedro, ele criou as escolas primárias no Brasil. Então, daí começou a surgir no ano de 1827, começou a surgir as escolas. Até então, o ensino era diferente de hoje, né? O ensino era bem diferente. As primeiras escolas, coleguinhas, meninos estudavam em uma sala e meninas estudavam em outra sala, né? Não era todo mundo junto, era separados. As meninas tinham um tipo de educação. As meninas aprendiam a costurar, a bordar, a cozinhar, a cuidar de uma casa. E os meninos aprendiam economia, aprendiam a trabalhar com números,
né, a ser rápidos, ágil. Então, o ensino de meninas e meninos eram diferentes. E isso foi nas escolas primárias, certo? Depois, teve uma das meninas que se revoltou e viu que aquele tipo de educação, as meninas não precisavam só saber cuidar de casa, só cozinhar, costurar, bordar. Ela queria aprender mais, né? Então, essa menina, ela se infiltrou no meio dos meninos. De que forma? Ela se vestiu de menino. Então, ela se infiltrou e passou a estudar junto com os meninos. E daí, então, teve um dia que ela foi descoberta. E aí, os professores, a direção começou a ver que não tinha nada demais as meninas se juntar com os meninos e formar uma aula, uma sala diversificada, né? Meninos e meninas juntos, estudando a mesma coisa. E daí acabou. Aí, meus coleguinhas, diante de tudo isso, né, foi visto a importância do professor, né, nessa socialização de meninos e meninas. O professor tinha esse papel de cuidar que a menina, né, tivesse seu papel, sua educação, sua delicadeza, e os meninos também respeitassem as meninas. E as meninas também respeitassem o lugar dos meninos. E quem foi dado esse papel? Ao professor. E aí, no dia 15 de outubro de 1947, foi escolhido o dia para homenagear o professor. Essa figura, como eu disse a vocês, bastante importante. Tia Mica, desde pequena, teve essa vontade de ser professora. Eu tive desde pequena, desde que eu era bem pequenininha, eu brincava de escola. Mas eu não gostava de ser aluna, eu gostava de ser a professora. E eu cresci com esse sentimento dentro de mim, que eu não queria ser enfermeira, eu não queria ser médica, eu não queria ser advogada, eu não queria ser arquiteta, né? Eu não queria ser outra coisa a não ser professora. Então, esse foi um sonho que eu tinha desde pequena e que eu realizei, né? E hoje eu digo a todos vocês, tanto os meus alunos, né, como para os pais dos meus alunos, que tudo que eu faço, todo o papel, toda a importância que eu tenho na vida de vocês, que eu sei que eu tenho, foi uma coisa que eu desejei, né? Muito emocionante para mim falar sobre isso. Foi uma coisa que eu desejei, né? E eu realizei. E é muito importante a gente realizar os nossos sonhos. E cabe também ao professor incentivar o sonho dos alunos. Então, geralmente, quando eu pergunto aos meus alunos quando a gente fala sobre profissões, teve uma aluna minha que se destacou muito, assim, na história dela, porque ela tinha também a mesma história que eu, né? Ela ainda é aluna da Caminhos do Saber, né? E ela falava para mim assim: Tia Mica, antes de lhe conhecer, antes de você ser minha professora, eu queria ser médica, ou médico ou enfermeira, para cuidar das pessoas. Mas eu aprendi com a senhora que eu posso ser professora e também cuidar das pessoas. Aí eu perguntei a ela por quê, né? Porque ela achava que eu tinha um papel assim, né? E ela disse que quando ela chegou doente uma vez, aí eu levei ela lá para o quartinho do descanso, dei remédio, cuidei dela, dei banho, né? Outra vez ela chegou muito triste,
E ninguém perguntou a ela o motivo da tristeza dela, mas eu consegui ver e eu conversei com ela na hora do recreio. Ela sentou no meu colo e eu fiquei conversando com ela. Então, ela viu que, sendo professora, ela também poderia ter essa mesma importância de um médico ou de um enfermeiro. Então, ela disse que ela queria ser professora, né? Então, eu espero que tia Mica, né, tenha essa importância na vida de vocês, meus alunos. Né? Vocês que estão aí do outro lado, foram meus primeiros alunos. Quem? Tiago, Eduardo Manuel, Pedro, né? Maria Clara. Então, eles foram Maiane, João Arthur, né? Foram meus primeiros alunos na Caminhos do Saber. E eles têm bastante importância na minha vida, né? Porque até hoje eu acompanho vocês. Mas não quer dizer que os outros não tenham. Tem. Todos têm importância na vida de tia Mica. Mas eles é o início da minha carreira, né? E eu me sinto muito feliz, tá, meus coleguinhas? Me sinto muito feliz em ser professor, tá? Sinto muita alegria em ser professor. E faço o que eu gosto. Tá certo? Então vamos lá, meus coleguinhas. Feliz Dia do Professor!